Roma jamais teria conseguido construir um império tão poderoso se não fosse graças às suas formidáveis legiões. Estes soldados profissionais conseguiram conquistar territórios na Europa, África e Ásia, em nome da glória de Roma. Hoje veremos as principais armas e ferramentas que permitiram que o legionário romano fosse considerado o mais eficiente guerreiro do mundo antigo. O pilo era uma das principais armas usadas pelo legionário romano. Tratava-se de uma lança pesada, com aproximadamente 2,5 metros de comprimento, sendo arremessada como um dardo contra as tropas inimigas. Quando vários pilos eram lançados de uma só vez por uma unidade, produzia uma chuva de mísseis devastadores que destruíam a moral do inimigo. O resultado mais desejável era eliminar ou ferir gravemente os oponentes. Mesmo que os guerreiros adversários usassem seus escudos para se protegerem, a ponta longa e afiada do pilo muitas vezes ficava presa no escudo, fazendo com que o escudo ficasse muito pesado para ser manejado adequadamente, e por isso muitas vezes ele tinha que ser descartado. Dependendo da situação, o pilo também era utilizado para o combate corpo a corpo, servindo como uma lança curta, muito eficaz para perfurar armaduras de couro e cotas de malha. A espada curta romana, chamada de gládio, foi provavelmente a arma que mais contribuiu para a expansão implacável do Império Romano. As primeiras espadas romanas antigas eram semelhantes às dos gregos, chamadas de chifos. A partir do século III antes da Era Comum, os romanos adotaram a espada baseada nas armas usadas pelos celtiberos na Espanha no final das Guerras Púnicas, conhecida em latim como gladius hispanienses. Geralmente o gládio era uma arma secundária que tinha seu uso empregado após os legionários arremessarem seus pilos. De acordo com a doutrina tática romana, a ênfase estava no uso do escudo para fornecer cobertura máxima ao corpo, enquanto o gládio era usado para atacar com golpes perfurantes e devastadores. Usando essas táticas, os romanos foram capazes de derrotar diferentes tipos de infantaria inimiga, incluindo os temidos hoplitas gregos. Para manter a força e a capacidade de expansão do Império Romano, era necessário que as táticas de batalha e os equipamentos dos soldados fossem constantemente atualizados. Como o gládio era uma arma muito curta para ser usada pela cavalaria, os romanos adotaram um novo tipo de espada mais longa, conhecida como espata, aparecendo no Império Romano por volta do século I da Era Comum. A espata foi usada nas legiões por tropas auxiliares gaulesas, e gradualmente se tornou uma arma de infantaria pesada padrão, relegando o gládio a ser usada como arma pelas infantarias leves. A espata permaneceu popular durante o final do Império Romano. Com o passar do tempo, a espata evoluiu para se tornar a espada do cavaleiro da Alta Idade Média. O púgio era uma adaga usada pelos soldados romanos como uma arma lateral. Parece provável que o púgio foi concebido como uma arma auxiliar, mas a finalidade específica de tal equipamento para o legionário não é um consenso entre os estudiosos. O púgio romano é um punhal de lâmina dupla, com lâminas em forma de folha e comprimento superior a 20 centímetros. Os romanos começaram a usar o púgio após as guerras na Península Ibérica, que ocorreram ao longo do século III e II antes da Era Comum. Devido à rica decoração em sua bainha e cabo, há quem acredite que a função do púgio poderia ser meramente simbólica, ou seja, um elemento de prestígio que indicava o status do soldado que a carregava. O púgio marcou sua presença em várias conspirações durante a história do Império Romano, e por isso é considerada por muitos a arma favorita dos traidores. Com o passar dos séculos, o exército romano se adaptou a novos inimigos e a novas formas de lutar, como a arma de arremesso, chamada de plumbata. Por volta do ano 300 da Era Comum, a plumbata foi massivamente adotada pelas legiões romanas tardias e depois pelos exércitos romanos orientais. A plumbata foi carinhosamente apelidada pelos legionários de pequenas farpas de Marte, em referência ao deus da guerra romano. A plumbata era composta por uma ponta de ferro, um peso de chumbo e uma haste de madeira com penas, sendo lançada para o alto, e graças ao peso do chumbo, o dardo caía sobre seus oponentes quase de forma vertical. Eram muito eficazes para ferir partes desprotegidas do corpo, principalmente contra oponentes levemente protegidos e contra cavalos.
O escorpião era um tipo de máquina de cerco de torção, utilizada como peça de artilharia de campo pelo exército romano. O escorpião era uma máquina extremamente precisa e eficaz, deixando os inimigos muitas vezes aterrorizados com sua presença no campo de batalha. Os projéteis disparados pelo escorpião voavam a uma distância de até 500 metros. Também eram usados projéteis menores, com alcance de até 200 metros, que eram usados para destruir formações inimigas a curta distância. Era padrão que uma legião tivesse 60 escorpiões. Os escorpiões eram geralmente colocados em uma colina e devidamente protegidos. A massa e a velocidade dos projéteis permitiam que eles penetrassem os escudos e neutralizassem o inimigo. A complexidade da construção e, em particular, as molas de torção, tornava o equipamento muito sensível a qualquer variação de temperatura ou umidade, o que limitava a utilização do escorpião. O onagro era a catapulta romana e foi usada principalmente como arma de cerco para destruir muralhas e fortificações da cidade. Sua estrutura básica consistia em uma grande moldura de madeira, montada no chão. O projétil era disparado por um braço de madeira, impulsionado pela força de cordas de torção, feitas de tendões ou crinas de cavalo. O onagro era uma arma grande, pesando até 4 toneladas, e por isso tinha que ser montada no local da batalha. Era capaz de causar grande devastação, ao destruir fortificações inimigas e incendiar cidades. Também poderia ser usado para bombardear as tropas inimigas usando pedras menores. Os romanos começaram a usar o onagro no século 3 e 2 antes da Era Comum. Há registros de que a arma foi usada contra a cidade de Siracusa e também durante o cerco romano de Cartago no ano 146 antes da Era Comum. A lorica segmentata era um tipo de armadura usada principalmente no Império Romano no final do século I antes da Era Comum, e continuou sendo usada até meados do século III da Era Comum. Essa armadura era feita a partir de placas de ferro, unidas com tiras de couro de forma sobreposta. São essas tiras de couro que conferem à lorica segmentata sua força e flexibilidade, permitindo que o soldado romano se movesse livremente e usasse seu escudo e espada, sem que a armadura o atrapalhasse demais. A lorica segmentata também era muito mais leve que a lorica ramata, uma cota de malha de uso mais antigo, mas que se manteve durante todo o Império Romano e além. Não se sabe a razão exata, mas apesar de suas boas qualidades, a lorica segmentata acabou desaparecendo do uso romano, provavelmente devido ao alto custo de fabricação e difícil manutenção. O scutum estava entre os principais itens do arsenal de um legionário romano, sendo amplamente utilizado desde o século V antes da Era Comum até o final do século III da Era Comum, quando o uso de escudos retangulares cessou e eles se tornaram mais ovais ou redondos. Originalmente o scutum era um escudo oval que depois foi modificado para um escudo retangular. O scutum consistia em 3 camadas de madeira dispostas de forma convexa, coberta com uma camada de lona e pele de bezerro. Uma borda de metal percorria as bordas do escudo, protegendo-o de golpes. A mais espetacular formação de batalha associada aos scutums era chamada de testudo, que era utilizada em operações defensivas e ofensivas para proteger os soldados contra dardos e flechas. Para conquistar novas terras em nome do Império, os legionários romanos se deslocavam de um lugar para o outro em marcha. Ao final de um dia de marcha, era necessário construir um acampamento seguro. Para isso, cada soldado carregava um kit de sobrevivência. A bagagem incluía roupas sobressalentes, ração de comida, uma panela, uma pá curta, um moinho de mão para moer milho e 2 estacas de madeira para ajudar a construir uma cerca de proteção. Os soldados também carregavam bolsas com utensílios de cozinha, itens de higiene pessoal, além de barbantes e ataduras. Estima-se que um legionário romano poderia carregar cerca de 50 quilos, divididos entre bagagem pessoal e armas e armadura. Mesmo assim, os legionários eram capazes de marchar 30 quilômetros por dia carregando todo este equipamento.